chat, Gato. gatto, gato, cheval, Caballo. cavallo, cavalo, tigre, Tigre. tigre, tigre, ours, Oso. orso, urso, lion, León. leone, leão, singe, Mono. scimmia, macaco, éléphant, Elefante. elefante, elefante, tortue, Tortuga. tartaruga, tartaruga, requin, Tiburón. squalo. tubarão. Falando sobre comunicação e partindo dos conceitos do que é comunicação, do que é linguagem, quais são os elementos de comunicação, nós precisamos abordar o que é uma linguagem, o que é uma língua e como a linguagem e a língua se inserem dentro da cultura. E é a partir deste vídeo que nós vamos entender estes conceitos e muitos outros. Bom, nós estamos aqui então, com o nosso slide da nossa videoaula Linguagem, Língua e Sociedade. Nos vídeos passados nós vimos como a linguagem ela é uma característica inerentemente humana. Os animais eles possuem sistemas de comunicação, mas a linguagem em si ela é uma característica humana. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é pensar nos conceitos passados nos vídeos anteriores. O que é linguagem exatamente, né? Então nós temos ali que a linguagem ela é um sistema de sinais que vão ser convencionais a todos os elementos, a todos os falantes, a todos os usuários desse sistema de sinais que vão permitir realizar atos de comunicação. Eu sabendo codificar e decodificar os elementos de sinais que uma pessoa usa, eu posso me comunicar e falar e entrar em métodos de compreensão, interpretação e mensagem. Isso é o essencial que nós podemos fazer. E essa linguagem, ela adquire conceitos amplos, porque ela pode acontecer de maneira verbal e de maneira não verbal, que são conceitos que nós veremos mais adiante, né? E para terminar, a comunicação em si, ela vai possuir 4 características básicas: a distinção, que são os vários elementos usados para constituir uma mensagem, a gramática, a maneira como estes elementos são agrupados a fim de produzir uma mensagem, a deslocação, como esse sistema de comunicação vai te permitir comunicar com uma pessoa que está longe ou afastada de você, ou falar sobre coisas e se comunicar e mandar mensagens referentes a coisas, objetos, seres que estão distante de ambos os falantes, do emissor e do interlocutor. E finalmente a produtividade, a maneira como eu tenho de produzir inúmeras mensagens, inúmeros elementos de comunicação a partir de um número limitado de signos, que é a questão da própria linguagem. Nesse sentido, nós podemos imaginar que a linguagem ela pode ser verbal e não verbal. A linguagem verbal é aquela que utiliza letras, palavras, né, para pronunciar ou para serem escritas em relação a um referido idioma. Então a linguagem verbal ela pode ser através do som ou através da escrita, contanto que use as palavras contidas em uma língua, em um idioma, tá? A linguagem ela também pode ser não verbal, porque ela vai utilizar sinais e elementos que não constituem palavras dentro de um idioma. Então, os gestos de movimento da dança, né? A mímica, os sinais de trânsito, roupas, cores, tudo que pode emitir uma mensagem e passível de ser interpretado, mas que não utiliza palavras, nem de maneira escrita, nem de maneira falada. Então a gente pode entender que a linguagem ela é um conceito amplo que vai abarcar não só elementos de escrita,
mas todos os elementos que compõem o nosso mundo e que são passíveis de serem transformados em mensagens e serem mandados para outra pessoa que vai interpretar e compreender essas mensagens. Então, se a gente for pensar ali na linguagem verbal, a estrutura da linguagem verbal são símbolos que vão constituir letras e palavras, seja isso de maneira escrita, seja isso de maneira falada. E aí eu coloquei aqui vários exemplos para a gente entender que quando eu falo de palavra, eu falo palavra de maneira ampla. São signos, símbolos que são usados para representar sons dentro do nosso mundo. Então eu tenho os kanjis, katakanás, que são usados pela língua, o idioma japonês. Eu tenho símbolos do idioma russo, eu tenho símbolos do idioma árabe, e eu tenho símbolos do nosso idioma, do idioma da língua portuguesa, e que geralmente são símbolos usados compartilhados com outras línguas. O inglês ele usa os mesmos símbolos, agrupados de maneiras diferentes, provocando sons diferentes. Mas os símbolos são os mesmos. A letra A, a letra B, a letra C e assim por diante. E a linguagem não verbal, ela é muito ampla, porque ela pode ser uma roupa, ela pode ser a melodia de uma música, a leitura, o desenho, a dança, os cheiros, as cores, toda a maneira que eu posso expressar sem utilizar palavras, sem utilizar letra e sem utilizar idioma, para mandar uma mensagem, para produzir uma mensagem que vai ser entendida. Nesse sentido, a linguagem não verbal é muito ampla, porque enquanto uma pessoa que não sabe russo não vai entender um falante de russo, uma pessoa que sabe russo e não sabe russo, elas podem se comunicar através do gestual, elas podem assistir um espetáculo de dança e entender exatamente qual é a mensagem passada por essa dança. Ela pode ver a roupa de alguém e entender e interpretar a mensagem que está sendo passada através das cores, do design dessas roupas e das referências culturais que são utilizadas na camiseta, às vezes na calça e assim por diante. Ou escutar uma melodia que não seja verbal, no sentido de não ter letra de música, mas sim só a questão da melodia em si, ela pode também entender e captar as mensagens que estão imbuídas dentro daquela música. Então a linguagem não verbal ela é muito ampla, né? E eu acho que isso que a gente precisa entender. A unidade básica da linguagem verbal é a palavra. E a palavra é um conceito amplo, né? São os signos ali, os símbolos que vão ser utilizados para produzir, né, símbolos que a gente chama de palavras. Pode ser o kanji, pode ser o katakana, pode ser a língua árabe, os símbolos da língua árabe, símbolos da língua grega, russa, assim por diante. Agora, a linguagem não verbal, ela é bem mais ampla. Cor, roupa, tecido, gestos, nota musical, movimentação e assim por diante. É muito amplo, né? Então a gente vê que nós estamos rodeados por vários tipos de mensagem, né? Não é só o que a gente escuta e o que a gente fala, é o que a gente vê através de vários tipos de informações diferentes. Então o texto ele é dividido em várias dimensões, em várias seções. Por quê? Porque eu tenho a parte escrita, eu tenho a parte do design, eu tenho a diagramação, a maneira como o texto é encaixado. Se ele tem foto, eu tenho outras informações. Se essas fotos tiverem cores, tem outras informações. Então a gente vai vendo que o texto hoje em dia, acessando sites, acessando programas, acessando a internet, um livro didático ou qualquer tipo, de material cultural dentro do nosso universo, dentro do nosso mundo, a gente vai ver que ele é imbuído de vários tipos de mensagem e não só de mensagens, mas vários tipos de linguagens que vão gerar diferentes tipos de mensagens que vão ser captadas pelo nosso cérebro e interpretadas de maneiras diferentes e em vários níveis. Então olha só como a questão da linguagem humana ela ser extremamente bem mais complexa do que nós pensamos ou imaginamos. Então, nós precisamos pensar assim, a linguagem ela é uma forma de expressão, ela é uma característica inata
do ser humano e ela ela nasce ali com o homem. Existem vários teóricos ali que vão falar da questão do surgimento da linguagem, a linguagem humana, como ela se caracteriza. Nós temos, por exemplo, Chomsky, que ele é um linguista bem famoso, que vai dizer que nós nascemos com uma gramática interna. Quando nós ali, desde bebê, começamos a captar a linguagem, essa linguagem, esse idioma que nós ouvimos os pais falarem, a nossa família falar, ela passa naturalmente pelo filtro que nós temos por esse arcabouço de informações, de uma gramática naturalizada, de uma maneira de organizar as palavras interna que nós teríamos para captar esses idiomas. Isso é segundo a teoria da linguagem, segundo Chomsky. E aí existem outros que vão combater ou ir contra ou contestar esse tipo de pensamento. Então é muito interessante ali, nós vemos como que a teoria da linguagem vai surgir e de que maneira a linguagem é inata, de que maneira essa linguagem ela surge como uma característica própria do ser humano. E aí por isso que é interessante nós termos visto o vídeo dos animais antes, porque aí nós podemos participar dessa conversa. Será que a linguagem em si é uma característica inata do homem, mas a questão da comunicação e a necessidade da comunicação, ela é inerente, é uma característica de todo ser vivo. Então, falando do Chomsky, que é um linguista, eu resolvi pegar outro linguista, o Saussure, que é o pai ali da análise linguística que nós temos e que pensou nessa teoria da linguagem. No livro principal dele, Curso de Linguística Geral, ele vai falar sobre a linguagem, a aquisição da linguagem e como essa linguagem acontece. Eu peguei duas frases aqui muito interessantes. A primeira é: a linguagem, ela tem um lado individual e ela tem um lado social, sendo impossível conceber um sem o outro. Olha que interessante. A maneira como eu vou utilizar a linguagem, ela é só minha, né? Mas ao mesmo tempo, eu não tenho como utilizar essa linguagem se eu não tiver conhecimento dessa linguagem antes. Então, como que eu vou usar a língua portuguesa? De uma maneira individual, própria minha, com expressões específicas minhas? O Diego sempre fala isso. A Maria sempre fala aquilo. Como que eu vou usar essas expressões, características minhas, se eu não sei ou eu não aprendi a língua portuguesa antes? Então olha só como o lado individual precisa do lado social. Ao mesmo tempo em que, a partir do momento em que eu uso a língua de maneira individual, ou seja, eu uso expressões próprias minhas, me relacionando com o outro e com os grupos na escola, no trabalho, nos bares, nos parques e assim por diante, eu entro em contato com outras pessoas que também utilizam a linguagem à sua maneira e a gente vai ver que às vezes pode pegar uma moda aqui e ali de utilizar a língua, uma gíria, e aí um grupo de pessoas vai cada vez achando interessante esse uso da linguagem e vai criando gírias específicas, maneiras de falar específicas, que depois de um tempo, se muito amplas, ou seja, várias pessoas começarem a utilizar essas palavras, acaba entrando na língua como um todo. E não só na questão de língua, mas na questão dos gestos, Aqui o Saussure está falando da linguagem de uma maneira muito ampla. Então, muito interessante que, sem o individual, a linguagem social ela não evolui, ela ficaria parada no tempo, ela não se desenvolve, Se não fosse o lado individual, a maneira como as pessoas usam a língua individualmente, de características próprias, o que aconteceria? Nós estaríamos falando como se falava o português lá em 1500. E a coisa não é assim, não são assim que as coisas acontecem. A língua ela vai mudando socialmente de acordo com os usos individuais que vão acontecendo. Mas ao mesmo tempo eu não tenho como utilizar essa linguagem de maneira individual se eu não tiver aprendido as regras e os idiomas antes, quando criança, em contato com a família e assim por diante. Olha só como é uma relação de troca muito interessante. E aí
nós temos também a outra frase, também tirada do curso de Linguística Geral: a cada instante a linguagem implica ao mesmo tempo um sistema estabelecido e uma evolução. A língua e a linguagem também, no conceito amplo, o que acontece? Como eu falei antes, ela é um sistema estabelecido. As pessoas nascem dentro de uma sociedade, aprendem não só a língua, o idioma que é utilizado por aquele grupo de falantes, mas ao mesmo tempo aprende os outros tipos de linguagem utilizados por esses falantes. O gesto facial de triste, feliz, a identificar expressões faciais, as cores, eu posso utilizar essa cor, aquela cor vai indicar isso. Se eu mandar uma rosa vermelha para alguém, vai indicar isso. Então, as linguagens que aquela sociedade usa, que aquele grupo usa. Então, nisso nós temos um sistema estabelecido que nós, desde criança, vamos aprendendo não só idioma, língua, mas todas as linguagens utilizadas por aquele determinado grupo. Tá. Mas, apesar disso, cada vez que eu tenho uma geração nova de falantes, o que vai acontecer? Eles vão utilizando a língua e as linguagens à sua maneira, que vão gerar modas, vão gerar expressões, vão gerar gírias que ao longo do tempo vão sendo adquiridas e utilizadas por tantos membros daquela sociedade, que aquela inovação vai entrar para o quê? Para o sistema estabelecido. Como assim, Diego? Não estou entendendo muito bem. Vamos pegar a palavra você. Você, antigamente, quando surgiu a expressão, não era você. Era chamado era um pronome, e ainda é um pronome de tratamento, como senhor, senhora, e no caso era vossa mercê. Então, olha só, vossa mercê. Tem duas palavras, duas sílabas cada uma, vossa mercê. Ao longo do tempo, então, isso já estava no sistema estabelecido, que vamos pensar assim, a gramática do idioma, o vocabulário desse idioma, vossa mercê. Ao longo do tempo, alguns falantes aprendendo a língua portuguesa, a gente tem que entender que os portugueses, eles colonizaram várias regiões, vários países, e eles também entraram dentro de um sistema de escravidão. Então eles capturavam e eles pagavam pessoas para capturarem povos no continente africano para trazê-los de maneira obrigatória e mandatória, através de tortura, através de maus tratos, através de ameaças, coações e assim por diante, trazer essas pessoas do continente africano para Portugal e as colônias que eles colonizaram, a fim de que essas pessoas escravizadas trabalhassem. E nesse contato com os portugueses e as pessoas que estavam nessas colônias, esses escravizados foram aprendendo a língua portuguesa. E assim, outras pessoas em contato com Portugal foram aprendendo a língua portuguesa. E quando nós estamos falando no Brasil estavam todas essas pessoas, escravizados, os indígenas, os portugueses, aí nós temos holandeses, várias pessoas ali falando e ouvindo uma língua ao mesmo tempo. E conforme toda língua tem, o que acontece? Existem pessoas que vão ter o domínio dessa linguagem, uma linguagem que a gente vai falar, uma linguagem culta, padrão dessa língua, e vão ter pessoas que não vão ter acesso à aquisição formal dessa linguagem. Às vezes não vai poder ir à escola para aprender a língua de uma maneira formal, como nós estamos fazendo aqui. E aí elas não vão ter o quê? Prática com essa língua. E aí elas podem fazer algumas corrupções dentro da língua padrão. Então, falar palavras de maneiras como elas não eram faladas antes. Por que eu estou falando tudo isso? Porque algumas pessoas aprendendo a língua portuguesa, ao utilizar o uso e ao escutar o vossa mercê, não conseguiam falar o vossa mercê. E isso transformou-se em uma outra palavra que é uma corruptela. Se transformou, né? Vossa mercê
na pronúncia das pessoas que não estavam acostumadas com o uso da língua portuguesa de maneira da norma padrão, de maneira formalizada, elas falavam vosmecê. Depois de um tempo, várias pessoas começaram a usar o vosmecê. Foi um uso tão grande que o vosmecê passou a ser inserido na gramática. Então, antes as pessoas escutavam vosmecê e falavam: isso está errado, não pode. Mas aí, de tantas pessoas usarem, passou a ser gramaticalmente correto. E aí nós temos um outro processo. Novamente, pessoas não acostumadas tanto com vosmecê como o vossa mercê começaram a ouvir e a pronunciar de uma outra forma, que é o que nós temos agora, o você. E o que acontece neste exato momento em que vivemos? O você está se transformando em C. Nós vemos isto muito no sul de Minas Gerais, em Minas Gerais no geral, às vezes no Nordeste. O você vira o C. Então o que está acontecendo com essa língua? Ela está se desenvolvendo. Tá? Ela está em alteração o tempo todo, porque senão nós estaríamos falando como se falava o português do século passado, e não é assim. Tanto é que gírias surgem, gírias morrem, gírias permanecem, viram palavras dentro da gramática e do vocabular, né? Na questão do dicionário, se estabelecem em uma língua. Então algumas palavras continuam existindo, outras, entre aspas, não, no sentido de utilização, no sentido de uso. Então, olha só como isso se fala, né? A linguagem, ela, ao mesmo tempo que é um sistema de regras que nós vemos, ela está em constante mudança, em constante transformação. Por isso que não é interessante a gente conceber a questão do erro. Porque se a linguagem muda o tempo inteiro, e o que as pessoas pensavam, isso é um erro gramatical, depois de um tempo passa a ser aceito, então qual que é esse conceito de erro que a gente vai abordar em gramática? Será que existe erro em gramática? E aí o que nós vamos ver é que o erro, na verdade, ele não existe. O que existe é inadequação. São palavras que, para aquele contexto, são usadas de forma ou de maneira inadequada. Mas isso nós vamos ver ali numa próxima aula. Eu quero focar ali na questão da linguagem, língua e como a sociedade produz as duas, né? Porque tanto a linguagem como a língua, elas são produtos de uma cultura, de um povo e de uma sociedade, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que estabelecer é linguagem. Ela é ampla. Ela tem os 5 elementos, né? Deslocação, gramática, distinção, né? Produtividade, são os 4 elementos, né? Na verdade, distinção, gramática, deslocação e produtividade. E ela pode ser usada de maneira verbal, utilizando palavras, que são representações escritas de sons, e também gestos, imagens, cores e assim por diante. Então, a linguagem é ampla, ok? E a língua? A língua, ela já é uma maneira afunilada de linguagem. Então, para que exista língua, eu preciso ter linguagem. E a língua, imediatamente, ela vai ser uma língua num sistema verbal de comunicação. Quando nós falamos verbal, utilizando ali a palavra, é muito interessante que eu preciso fazer uma pontuação aqui, porque existem ali vários grupos e vários povos e várias regiões com esses grupos sociais que vão utilizar língua, mas não de uma maneira verbal, ela vai ser de uma forma híbrida. E aí nós temos ali a língua brasileira de sinais, que é uma língua maravilhosa, que vai utilizar elementos não verbais dentro da sua própria constituição linguística, porque vai usar o movimento dos dedos, as expressões faciais, então o movimento dos olhos, o movimento da boca, das bochechas, os dentes e assim por diante, para indicar e formar
palavras e representações do mundo. E nós temos algumas tribos em alguns continentes ali, em algumas regiões do continente africano, que vão utilizar sons, né, de explosão, como este, para indicar palavras, dependendo de como este som é agudo, como este som se estabelece, eles assobios e assim por diante. Então existem línguas que são estabelecidas enquanto assobios, enquanto estalos da boca, enquanto, né, movimentos gestuais e movimentos das mãos. Nós temos também a questão do braille, a questão do Morse. Então nós temos ali algumas maneiras como a língua pode ser estabelecida, tá? Através dos códigos que são utilizados por essa língua. Mas uma coisa que é importante, a língua, ela é uma construção limitada de uma linguagem. Enquanto a linguagem, ela pode ser cor, ela pode ser movimento e assim por diante, a língua, ela é fechada num sistema de códigos bem específico. Então, quando eu falo língua portuguesa, são todos os elementos de letra e sons que vão constituir a língua portuguesa. Eu não estou incluindo cor, eu não estou incluindo gestual, eu não estou incluindo roupas, não estou incluindo nada, só os códigos de letras e sons estabelecidos. Isso é a mesma coisa para todos, né, grupos sociais que têm o desenvolvimento de uma língua. Então essa é a primeira coisa que a gente precisa pensar. Depois, a gente precisa entender que a língua, ela é a identidade de um povo. É através da língua que um povo se estabelece enquanto cultura e se diferencia de todas as outras pessoas. Tanto é que, às vezes, para que eu me aproxime, eu sinta que eu quero me aproximar de alguma cultura, a primeira coisa que eu posso fazer é o quê? Aprender essa língua. Os sistemas de dominação cultural acontecem também pela língua. Quando os portugueses vieram para cá, e junto com os jesuítas, né, também portugueses e outras pessoas, eles não admitiam que os indígenas falassem os vários idiomas que eles falavam, porque eles queriam que eles falassem o quê? A língua portuguesa. Então, a dominação acontece também pela linguagem, né? Geralmente, nós temos ali um país que domina culturalmente todos os outros, imprimindo e obrigando os outros países a falar, né, a falarem a sua própria língua, porque é uma questão de dominação cultural. E isso vai acontecendo de maneira até, entre aspas, pode acontecer de maneira orgânica ou de maneira ali mandatória, obrigatória. Então nós usamos várias palavras da língua inglesa no nosso cotidiano, HD, hot dog, pendrive e assim por diante. E não só falamos essa palavra em inglês, como também existe uma crítica da questão de sotaque, que é outro elemento de dominação cultural. Eu não posso falar aquela língua, que é um outro idioma, uma língua estrangeira, a partir do meu tipo de pronúncia, com o sotaque de português, né, assim por diante. Eu preciso falar a língua inglesa como se eu fosse um nativo americano, como se eu fosse um nativo inglês e assim por diante. Então, olha só como é interessante que a língua é usada como elemento de dominação e também como elemento de preconceito. Ah, você tem sotaque, você fala inglês assim. E por você falar inglês assim, você é menos do que quem fala inglês como os americanos falam. Tá entendendo? E isso funciona para qualquer tipo de aquisição de linguagem, né? Então nós vemos como a língua também é um instrumento de cultura e de dominação cultural. Mas voltando ali, né? Então a língua, ela é uma identidade de um povo, ela é a construção desse povo e ela se estabelece como a identidade nacional, né? Então é a única modalidade da linguagem que vai ser baseada em palavras. E aí a gente vai entender palavras de uma maneira bem ampla, porque nós estamos colocando o que também?
a linguagem, a língua de sinais, desculpa, né? Nós estamos colocando aqui também a língua brasileira de sinais. E aí é interessante a gente entender que a língua, ela vai se estabelecer como um elemento de identidade e reconhecimento. Às vezes você está viajando para um lugar e aí você está em um país totalmente ali desconhecido, com pessoas falantes, né, de uma língua, por exemplo, inglês, alemão, francês. Se você estiver andando na rua e escutar uma pessoa falando português, imediatamente você vai falar, é um brasileiro. E você se reconhece enquanto parte de um grupo, parte de uma identidade cultural. Então é um elemento ali que conecta todas as pessoas de uma nação, de um povo, de um grupo social. Até porque o não uso da linguagem, o não uso da língua e dos códigos dessa língua vão estabelecer o que? Movimentos de marginalização. Se eu estou num país, por exemplo, se eu estou na Rússia, e eu não sei falar russo, eu imediatamente vou ser excluído de várias esferas daquela sociedade, porque eu não vou conseguir me comunicar e eu não vou saber o que está acontecendo. Tá? Então, a língua, ela é um instrumento de poder, ela é um instrumento de dominação cultural e ela é um instrumento de identidade. Então, vamos lá, né? Estabelecer como que a língua, ela é parte estrutural da cultura. Quando a gente pensa em cultura, eu estou falando tudo que o homem consegue executar, consegue acumular, conhecimentos teóricos adquiridos ao longo de um tempo, e a partir dessa perspectiva, cultura todos temos. Não existe uma pessoa no mundo sem cultura, porque todo conhecimento que se produz é cultura. Então, a partir do momento que eu tenho essa xícara é um produto cultural. A caneta é um produto cultural. O celular, a língua, né? A fala. E quando eu digo a fala, são as inúmeras maneiras de se falar e expressar o mesmo idioma. Porque dentro de uma língua eu possuo inúmeras diferenças, né? Então, a cultura, ela é uma parte tão essencial e tão estrutural dentro da sociedade humana e dentro do que é ser humano, que a gente não pode pensar que não exista cultura em qualquer pessoa. Todos temos cultura. Tá? E aí a língua vai se manifestar como uma representação cultural dessa população. Mas como assim uma representação cultural? Porque esse povo vai se unir e vai estabelecer, olha, esse som vai indicar o sol. Esse som junto com esse som, junto com esse som, vai indicar a cadeira. Como é que a gente vai escrever esse som? Esse som a gente vai escrever assim. Então, a cultura vai se estabelecendo, né? E a partir do momento que eu tenho uma cultura, eu tenho um sistema de comunicação, e esse sistema de comunicação dentro de uma cultura humana, imediatamente vai se evoluir para um idioma, para uma língua, ou até mesmo para um tipo de dialeto. Então, a língua, ela vai ser um traço cultural de um povo, de uma população, de um grupo social. E aí é muito interessante que dentro desses conceitos de linguagem, a gente fala que eu não tenho como interferir na língua, né? Isso acontece as mudanças acontecem de maneira orgânica. Eu não posso simplesmente inventar uma palavra, começar a falar essa palavra e achar que todo mundo vai falar essa palavra e usar a palavra que eu inventei, e daqui a pouco ela vai estar no dicionário porque eu quero, né? Eu posso inventar essas palavras e as pessoas se negarem a usá-las. Então a gente diz que de maneira intencional a gente não interfere na língua. Existiram algumas tentativas? Existiram, e existiram várias. A gente tem na China, a gente tem no Brasil. No Brasil até a gente tem 2 tentativas de interferir, né? Na verdade, 3 tentativas de interferir diretamente na língua de maneira oficial. Às vezes os governos, né, eles tentam interferir obrigatoriamente na maneira como aquele povo fala essa língua, mas a gente vai ver que essas maneiras intencionais, elas não funcionam eficazmente, porque a língua é viva e é produto de um povo, de uma população que vai ser livre para usar aquele idioma, né? No Brasil, por exemplo, a primeira proibição que nós temos oficial é a proibição do uso
das várias línguas indígenas, né? Da língua tupi, da língua guarani e de várias outros idiomas que várias tribos indígenas desenvolveram. Então, essa é a primeira tentativa. E por que isso não foi eficaz? Porque em convivência com os indígenas e com o povo escravizado, e com os portugueses e europeus no Brasil, se desenvolveu um outro tipo de língua que é chamado de língua geral, que era uma mistura de vários idiomas, dos idiomas indígenas, como o tupi, como o guarani e assim por diante, dos idiomas de várias tribos do continente africano, misturados com português. E essa mistureba toda era chamada de língua geral. A língua geral era a língua que todo mundo falava e se comunicava. E aí, o que Portugal... Então, olha só como proibir o uso de língua indígena não funcionou. Porque eles proibiram o uso de língua indígena, de línguas indígenas, que depois foram assimiladas, e várias expressões foram assimiladas para produzir o quê? A língua geral. E a língua geral foi uma pessoa que pensou? Não. Ela aconteceu naturalmente na mistura de vários povos com várias identidades culturais, com vários tipos de cultura. Então é muito interessante a gente olhar e analisar como essas coisas acontecem. E depois, Portugal, não satisfeita vendo que nós estávamos utilizando a língua geral, decide proibir por lei o uso de língua geral e só admitir a língua portuguesa. Isso vai funcionar? Não, porque Mogi Guaçu, Mogi Mirim são expressões de línguas, né, indígenas que estavam misturadas ali na língua geral e que foram passadas para o português mesmo com essa proibição. Então nós falamos várias palavras indígenas, de origem indígena, várias palavras de origem africana que foram assimiladas dentro do português brasileiro justamente por essa conexão entre os povos. Então olha só como proibir a língua geral não funcionou completamente, porque a gente tem traços dessa língua geral na língua portuguesa que nós usamos. E a mesma coisa acontece com a proibição das línguas indígenas lá perto de 1500, 1600, na verdade de 1600 em diante, né? A língua geral foi proibida mais ou menos em 1700, alguma coisa assim, se eu não estiver enganado. Então, não adiantou. Não adianta, né? A língua é viva, que é o que a gente falou antes, né? Que o próprio Saussure vai falar na teoria da linguagem. A língua, ela é um sistema, mas ela está sempre em evolução. Tá? Então a gente diz que é muito difícil a gente interferir intencionalmente da língua, e mesmo quando a gente faz isso, quando governos fazem isso, por exemplo, o governo chinês lá na China medieval tentou proibir o uso de várias expressões e várias palavras, que não adiantou em nada, né? As pessoas continuavam ali falando isso. Então ela está em constante mutação e ela é um fator de expressão social. E aí a gente vai ver que por ela ser um fator de expressão social usada pelos indivíduos da sociedade, ela vai ser um reflexo da cultura daquele povo. Então, a língua, ela vai se desenvolver na medida exata que aquele povo vai precisar para utilizar e se expressar sobre coisas que estão em seu redor. Os esquimós, por exemplo, como eles vivem numa região que tem muita neve, eles vão precisar de várias palavras que vão definir os vários tipos diferentes de neve e os estados diferentes que a neve vai apresentar. Isso é uma necessidade que o português não desenvolveu. Por quê? Porque o povo, né, tanto de Portugal, mas principalmente do português brasileiro, né? Nós não tivemos necessidade de inventar várias palavras para nos referenciarmos à neve, porque a gente não tem neve aqui na região em que a gente mora. Então olha só, os esquimós, eles têm uma palavra para definir neve, uma neve dura, uma neve macia, uma neve antiga, uma neve recente, uma neve derretendo. Cada um desse tipo de neve é uma palavra diferente. Vamos pegar o tupi, né? Os tupis, a tribo tupi, para se desenvolver, e as tribos que falavam a língua tupi,
precisavam se localizar pela maneira onde o sol estava, pela maneira do amanhecer, porque dependia do modo de vida deles, da questão da caça e assim por diante. Então eles criaram várias palavras para indicar os vários tipos de amanhecer. Eu tenho Coebotá, que é o estar para amanhecer, Coeti, que é o amanhecer branco, Coeiu, que é o amanhecer amarelo, Coessoró, que é rompendo o amanhecer, que são palavras que dentro do português brasileiro não existem, porque a necessidade do grupo que produziu o português brasileiro não se fez dentro da denominação, da necessidade de estabelecer vários tipos de palavras para definir o amanhecer. Então a língua se desenvolve na medida que aquele povo precisa. Então nós temos, por exemplo, na língua árabe, a gente tem ali 600 palavras diferentes para definir o animal, que em língua portuguesa, né, brasileira, nós temos o quê? Uma só, camelo. E eles têm 600, porque é a necessidade daquela sociedade. Então, dentro disso, a gente vai estabelecer que a língua é um instrumento peculiar de comunicação, porque ele é desenvolvido por aquele povo. Mesmo que países diferentes compartilhem a mesma língua, essa língua vai se expressar de maneira muito diferente em cada um desses países, porque cada povo e cada região vai ter necessidades diferentes para viver, para falar, para entender e para interpretar aquela língua. Que é a mesma coisa como acontece com o português e o português brasileiro. Existem até teóricos que defendem que a gente nem deve usar a palavra português, que nós falamos basicamente brasileiro. Marcos Baio, que é um linguista teórico na Universidade de Brasília, defende muito esse uso do brasileiro, né? Então, a língua ela é um instrumento peculiar de comunicação individual, ela é uma parte social da linguagem. Então, por que ela é exterior ao indivíduo? Porque quando a gente já nasce dentro de uma cultura que já vai estabelecer essa língua antes do nosso nascimento. Nós estamos já inseridos e vivenciamos essa língua que está naquela sociedade em que nós nascemos. Então, ela é um sistema de códigos convencionais e arbitrários e a união de uma forma de expressão a um pensamento. E aqui eu tenho a palavra signo. Signo é uma palavrinha que o Saussure, que nós vimos antes, tentou definir quando ele começou a pensar sobre linguagem e sobre palavra. Então ele fala que a palavra ela é como se fosse um signo linguístico. O que é um signo? É como se a gente pensasse em código, né? Então o signo ele é um código. Toda palavra é um código. Se eu não consigo entender o código, que são o sistema de letras, e como elas são amontoadas do sistema russo, eu não vou entender a linguagem russa, né? Então, voltando o slide aqui, olha só. Vocês conseguem ler isso? Vocês conseguem ler isso? Conseguem ler isso? São sistemas, são línguas. Mas o que a gente está fazendo? A gente não tem a compreensão, a decodificação desses códigos aqui. Esses símbolos agrupados, eles vão indicar que palavra? Que representação dentro do mundo eles vão indicar? Como que eu sei disso? Como é que isso acontece? Então, o Saussure vai indicar que toda palavra ela vai se constituir como um signo. E esse signo, ele teria duas camadinhas. Então, toda palavra ela tem duas camadas principais. A camada que ele chama de significante, que é a parte concreta da palavra, e o significado, que é a parte, né, abstrata da palavra, que eu não consigo pegar. O que é o significante? O significante, ele também é dividido em várias partes. O significante é a parte concreta da palavra. O que é uma parte concreta de uma palavra? É como ela é escrita. Por exemplo, toda eu escrevo com T, com O, com D, com A. Beleza. Escrevi o toda. Tá certo? Tá certo. E aí? Fica só nisso? Não. Por quê? Porque a gente vai ter também como essas letras juntas e escritas vão ser pronunciadas. Então eu tenho o significante, né, da parte gráfica,
que ele é escrito, e também o significante sonoro, que é como eu pronuncio essa palavra. Olha só que interessante. Então, a maneira como a palavra se estabelece concreta no mundo é pelo som e pela grafia. E aí o Saussure vai falar que isso é o significante. Tá? Então tem duas maneiras, né? Duas camadas de significante ali. E o Saussure vai falar também que a palavra tem significado. O que é significado? É o sentido que essa palavra tem. E ela também, a gente pode pensar que ela se divide em dois. Tá? Como assim a palavra tem dois significados? Olha só, quando eu falo casa, você vai imaginar o conceito social, que é o estabelecido pelos falantes daquela língua, daquele idioma. Então, dentro da língua portuguesa, quando eu me refiro a casa, eu vou imaginar uma estrutura que tem paredes, que tem um teto, que tem um telhado, que tem portas, que tem janela, que tem chão, que tem divisórias dentro dessa estrutura, né? Que a gente vai inserir quarto, banheiro, cozinha, sala, assim por diante, às vezes quintal e assim, tá. Então eu tenho o significado geral dentro da sociedade. Cada idioma vai definir palavras que vão ser representações de coisas reais, tá. Então eu tenho o significado de casa, geral. E aí eu tenho um outro significado, que é o individual, porque quando eu falo casa, por mais que a gente imagine essa estrutura geral, cada um vai imaginar essa estrutura geral de um jeito. Porque é de acordo com as suas vivências, com as suas experiências, com a sua memória. Quando eu penso em casa, eu penso em uma casa que eu morei quando eu tinha lá meus 5, 6, 7, até uns 12 anos de idade. E imediatamente quando eu penso em casa, eu penso nessa casa. Que vocês não vão saber que casa que é essa, porque ela tá aqui, ó, é o significado individual. E quando eu falo a palavra casa e vocês imaginam casa, vocês podem pensar numa casa que vocês já conhecem, que vocês já viveram, que foi o meu caso, ou que vocês viram na televisão, ou que vocês viram em algum lugar. Então, o significado também, ele é dividido em duas camadas. Eu tenho o significado geral, que é o da sociedade, e o significado individual, que ele é de acordo com a vivência e com as experiências dessa palavra. Tá? Então, significante é como essa palavra ocorre de maneira concreta no mundo, através da grafia e através do som, escrita e som. Significado é como essa palavra, né, vai ocorrer enquanto sentido. Eu tenho um sentido geral, que é o sentido que a sociedade dá, e dentro desse sentido geral eu tenho meu sentido individual, que vai partir das minhas experiências. Olha só como a linguagem e a língua ela é muito mais complexa. Então toda palavra, e aí quando a gente vai falar isso, ele vai dizer signo linguístico. Então todo signo linguístico vai possuir essas duas camadas principais. Então a mesma coisa aqui, olha, cachorro, eu tenho significante, que é o som da palavra ao ser pronunciado e as suas letras. E eu tenho o seu significado, que é o sentido que a palavra possui no mundo, seu referencial. E é interessante, mesmo dentro, né? Significante eu tenho duas camadas, a grafia e o som. Significado eu tenho social e individual. E aí eu tenho vários teóricos que vão desenvolver ainda mais e vão especificar ainda mais outras camadas da palavra. Por exemplo, vocês já perceberam que quando a gente fala do som que a palavra tem, essa palavra vai ter, entre aspas, dois tipos de som? Como assim dois tipos de som? Vamos pegar assim. Se já tiver a experiência de gravar um áudio, e aí você fala, no momento que você fala e vai escutar a sua voz no celular, o que vai acontecer? Você pensa assim, causa estranheza, mas essa é a minha voz? Eu não imagino a minha voz assim, porque dentro da sua cabeça ali, né, a gente tem o significante, o som mental, que é o que você imagina, que você fala, como você fala, e nós temos o seu som em si, né? Então a gente tem um som mental e a gente tem o som ali físico. Então olha só como isso vai desenvolvendo para outros tipos, e todo mundo teve essa experiência de ouvir a própria voz no WhatsApp e falar, mas parece que a minha voz não é assim que eu imagino. É porque você tem o seu som mental e você tem o seu som ali, que vamos falar assim, que é o som físico,
tá? Então olha que interessante. Mas o que a gente precisa saber é que dentro da língua, tá? E aí a gente vai ter as palavras e a gente vai ter o Soci que vai falar que essas palavras, né, esse signo linguístico, signos são elementos, códigos que vão gerar som e significado. E esse signo linguístico, ele vai gerar uma parte concreta, que é o som e a escrita, significante, e uma parte abstrata, que é o significado, que pode ser individual, que é o que você pensa na sua cabeça, mas o geral, que é o que representa dentro da sociedade. Olha que complexo, né? E eu vou parar aqui. Na nossa próxima aula, nós vamos ver ali a continuidade da comunicação, da linguagem, da língua e dos seus elementos estruturantes. Até lá!